10 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que está ligado aqui na Rede TV. O Banco Central divulgou novas regras para o Pix. Atenção, as chaves de pessoas e empresas que estiverem irregulares na Receita Federal serão excluídas. A estimativa é que 8 milhões de chaves podem ser desativadas. O objetivo é dificultar ainda mais os golpes. Com as novas exigências, o Banco Central avalia que será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal. Na prática, o Banco Central quer evitar que golpistas usem nomes de empresas reais para desviar recursos para contas de terceiros. Isso porque, em algumas situações, eles alteram dados de propriedade da conta para praticar golpes. E essas mudanças, muitas vezes, dificultam o rastreio pela Receita. Com isso, os bancos devem excluir CPFs e CNPJs com a situação cadastral suspensa, cancelada, nula ou inapta. As instituições financeiras devem verificar transações via Pix com alteração de informação. E o Banco Central afirmou que irá monitorar periodicamente a conduta das instituições, podendo aplicar penalidades para aquelas que apresentarem falhas nesse processo. Outra proibição é a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias e a reivindicação de chaves do tipo e-mail. E agora, destaque internacional: o Banco Central Europeu cortou a principal taxa de juros. A avaliação é que o processo de desinflação continua avançando na zona do euro. O Banco Central Europeu reduziu sua principal taxa de juros em 25 pontos base para 2,5%, tendo em vista que o processo de desinflação continua avançando na zona do euro. Ao reduzir sua principal taxa de juros de referência, a instituição mostra sua confiança no retorno gradual da inflação à meta de 2%. A taxa de depósito, que serve de referência para a concessão de créditos na economia real, passou de 2,75% para 2,50%. Este é o sexto corte das taxas de juros desde junho. Apesar desta flexibilização das taxas, a política monetária do banco nunca foi tão incerta, em um contexto de guerras comerciais com os Estados Unidos e de um aumento esperado nos gastos com defesa na Europa. The risks to economic growth remain tilted to the downside. Os riscos para o crescimento econômico continuam inclinados para o lado negativo. Uma escalada nas tensões comerciais reduziria o crescimento da área do euro ao amortecer as exportações e enfraquecer a economia global. A incerteza contínua sobre as políticas comerciais globais pode arrastar o investimento para baixo. Tensões geopolíticas, como a guerra injustificada da Rússia contra a Ucrânia e o trágico conflito no Oriente Médio, também continuam sendo uma grande fonte de incerteza. A decisão do futuro governo alemão, por exemplo, de aumentar a dívida pública para o gasto com armamento, já provocou o aumento das taxas de juros na maior economia da Europa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva na quinta-feira, estabelecendo uma reserva estratégica de Bitcoin, em uma demonstração de apoio a uma criptomoeda criticada por seu uso como uma ferramenta para lavagem de dinheiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva estabelecendo uma reserva estratégica de Bitcoin. A criptomoeda tem sido criticada por seu uso como ferramenta para lavagem de dinheiro. A reserva do governo consistirá em moeda digital apreendida em processos judiciais dos Estados Unidos. E a medida cumpre uma promessa de campanha de Trump. Usar esses ativos confiscados significa que não custará um centavo aos contribuintes. O objetivo da reserva é a administração responsável dos ativos digitais do governo sob o Departamento do Tesouro. Os preços do Bitcoin caíram até 5,7% após o anúncio, aparentemente devido à decepção pelo fato de o programa não envolver compras imediatas da criptomoeda por autoridades governamentais. A moeda digital mais popular do mundo estava sendo negociada a 84.707 dólares por unidade, embora em meia hora tenha moderado a queda para cerca de 3%. A medida ocorre antes de uma cúpula na Casa Branca na sexta-feira, com a presença de figuras importantes no setor de criptomoedas, que foram doadores significativos para a campanha de Trump para retornar à presidência.
E esta edição fica por aqui. Mais notícias você confere dentro de uma hora na edição das 11 horas ao vivo com Fernando Jesus. Até mais.